Olá, queridos alunos, estamos aqui para mais uma revisão de conteúdos, onde nessa aula nós vamos falar sobre regência nominal e regência verbal. E o que vem a ser regência? Regência é a relação sintática que se estabelece entre um termo regente, que também podemos chamar de subordinante, que exige outro termo, né? Ou seja, um termo regente é aquele termo que pede um complemento. Alguns verbos, eles pedem complemento e alguns nomes também. E o termo regido ou subordinado, que é o termo que vai complementar, né, o termo regente, um termo regido pelo primeiro. A regência pode ser verbal ou nominal. Quando o termo regente é um verbo, nós damos o nome de regência, ela passa a ser a regência verbal, porque o termo regente, ele vai ser, né, um verbo. Quando esse termo regente for um nome, nós chamamos de regência nominal. O conhecimento da regência correta de cada verbo e de cada nome é a função, né, do seu uso. Dessa forma, cada falante conhece a regência dos verbos e dos nomes que fazem parte de seu repertório usual. Pode ocorrer que o falante desconheça certas regências da norma padrão pelo fato de elas não ocorrerem no nosso uso popular, principalmente na nossa linguagem informal. E vamos falar um pouco mais aqui sobre, então, a regência nominal. A regência nominal, como eu falei a vocês, é quando o termo regente trata-se de um nome. Estuda os casos em que os nomes, o que vem a ser os nomes substantivos, adjetivos, advérbios, quando eles exigem uma outra palavra para completar-lhes o sentido. Em geral, a relação entre um nome e o seu complemento é estabelecida por uma preposição, que vem a ser aí dentro, né, da questão da sintaxe, ela vai desempenhar uma função de complemento nominal, o termo que vai completar esse nome, né? Ou seja, o termo regido, que é o que vai completar um nome que venha a ser o seu regente. E aí, para isso, nós vamos ter uma preposição que vai ligar o termo regente ao seu termo regido. Alguns nomes e as preposições que mais comumente elas exigem. Nós temos aqui alguns exemplos, né, de nomes e a preposição que elas pedem, né? Ou seja, qual é a preposição que nós teremos que ter presente diante do termo regido, que é o que vai completar esse nome, né? Adepto. Quem é adepto a. Então, o próprio nome ele já pede a preposição. A isso é que nós damos o nome de regência, né? A preposição que o próprio nome já vem pedir. Alheio. Quem é alheio a. Ansioso. Pode ser ansioso para, por alguma coisa, ou ansioso de. Apto a ou para. Aversão a ou por. Feliz de ou feliz por, quando se referir a alguém, né? Estou feliz por você. Favorável, quem é favorável a alguma coisa. Imune, né? Imune a ou imune de. Contente com ou contente por alguma coisa, ou contente de algum acontecimento. Indiferente a, inofensivo a ou para, junto a, de ou com, próximo a ou de, referente a, simpatia a ou por, tendência a, para, paralelo a e relativo a. Então, aqui nós temos alguns exemplos de alguns nomes e quais são as preposições que esses nomes pedem. Mais nomes e as preposições que comumente eles exigem. Acessível, ou adequado, desfavorável, equivalente, insensível, obediente, ele vai pedir a preposição a. Né? A pessoa é obediente a alguém. Então, são palavras que são nomes que vão pedir como preposição a preposição a. Quais geralmente são os nomes que vão pedir a preposição de? Capaz, incapaz, digno, indigno, possível, contemporâneo. A preposição com, ela vai ser
muito comum aí nas palavras amoroso, compatível, cruel, cuidadoso, descontente. E a preposição em, entendido em, indeciso, lento, morador, hábil, inútil, incapaz e bom vão pedir a preposição para, e responsável, quem é responsável por alguma coisa. Então, já o próprio termo regente já pede essa preposição e ela deve estar presente lá no seu complemento, que vem a ser, como quando nós nos referimos à regência nominal, o que vai completar esse nome vai ser um complemento nominal. E vamos falar agora sobre a regência verbal. Como eu falei a vocês, regência verbal é quando, né, esse termo regente é um verbo. Estuda a relação que se estabelece entre o verbo e o seu complemento. Vale a pena ressaltar que tudo aquilo que completa verbo, nós damos o nome de objeto. E os objetos, eles podem ser objeto direto ou objeto indireto. E que nós já estudamos em aulas anteriores sobre como conseguimos identificar esses objetos. Aqui nós temos um exemplo. Isto pertence, né, pertence ao termo regente, e esse termo regente é um verbo, vem do verbo pertencer. Então, quem pertence a quem, né? A todos, aí sendo o termo regido. Aí nós temos aqui alguns exemplos de alguns verbos para que vocês prestem bastante atenção quando que ele vai desempenhar a função de transitivo direto e quando esse verbo vai desempenhar a função de transitivo indireto. Nós temos aqui o exemplo do verbo agradar. No sentido de fazer carinho, ele vem a ser um transitivo direto. Aí nós temos aqui um exemplo. A mulher agradava. Aí, como é que eu vou identificar que esse verbo é transitivo direto ou se ele é transitivo indireto? Para ser transitivo, todos vocês já sabem que um verbo para ser transitivo ele precisa de um complemento. Por isso que eu vou chamá-lo aqui na regência verbal de regente, porque regente é um termo que pede um complemento, né? Então, esse transitivo, para ele ser chamado de direto, se você observar, ele não vai apresentar a preposição. As perguntas que eu mais posso utilizar em um verbo transitivo direto são as perguntas o que, quem ou onde. Se eu fizer uma dessas três perguntas ao verbo, logo eu vou saber que ele é um verbo transitivo direto. Caso eu faça uma outra pergunta e na minha pergunta exista uma preposição, logo eu saberei que ele trata-se de um verbo transitivo indireto. E essa preposição que vai estar na minha pergunta, ela também vai estar lá na resposta que eu darei ao verbo. Ou seja, ela vai estar presente lá no termo regido, que vem a ser um objeto. Quando eu me refiro a um verbo transitivo direto, esse objeto ele vai ser um objeto direto. Se eu me refiro a um verbo transitivo, o termo regido está completando um verbo transitivo indireto, logo ele será um objeto indireto. Então, aqui nós temos como exemplo, a mulher agradava o filhinho. Então, ela agradava quem? O filhinho. Você está observando que o aí é um artigo, ele não é uma preposição, então ele liga-se o termo regente ao seu termo regido sem a presença de preposição. No sentido de contemplar, satisfazer, aí eu já vou ter uma outra função nesse termo regente. O verbo ele já vai desempenhar a função de transitivo indireto. Ou seja, ele vai, né, exigir uma preposição, que no caso vai ser a preposição a. Vamos observar aí o exemplo. O desempenho do time agradou, né? Agradou a quem? Ao técnico. A quem? O azinho vai estar presente lá na minha pergunta. E o a também ele está presente aqui na resposta, que é o termo regido, que vem a ser um objeto indireto. A junção da preposição a mais o artigo o, que deu ao técnico. Nós temos aqui outro exemplo de um verbo aspirar, né? No sentido de respirar, ele vem a ser um transitivo direto. Quando eu dou o exemplo aí, ele aspirou um gás venenoso, ou seja, ele respirou, né? Respirou o quê? Aspirou o quê? Um gás venenoso. Aí ele tem a função de objeto direto, não há a presença da preposição. O verbo termo regente não pede essa preposição.
Quando eu tenho a função de pretender, de desejar, aí eu já vou ter a função de transitivo indireto, ou seja, exige um objeto indireto com a preposição e, no caso, o termo regente, ele pede a preposição a. Vamos observar aí no exemplo, ó. Os jovens aspiram, quem aspira, aspira a alguma coisa, aspiram a quê? No sentido de desejar, pretendem, né? Desejam. Se eu fosse usar o verbo desejar, claro que ele desempenharia a função de transitivo direto, mas como nós temos o verbo aspirar, ele já vem pedir essa preposição a. Então aí, ó, os jovens aspiram a quê? Ao sucesso profissional. E para isso, vocês sabem que precisa de estudo, né? Para que você tenha um sucesso profissional, a gente precisa se empenhar bastante, né? Estudar bem, estudar bastante para poder conseguir esse resultado. Então, o verbo aspirar não aceita os pronomes li ou lis como objeto indireto. Por quê? Né? Porque ele tem a preposição a como um termo regente, ele pede essa preposição. Então, quando nós formos fazer essa substituição, devemos usar os pronomes a, né, devemos substituir por a ele, ou a eles, a ela ou a elas. Né? E o outro verbo que nós temos aqui é o verbo assistir. Eu vejo muitas vezes as pessoas comentando, assistir o filme. Então, dentro da norma padrão, essa frase está errada. Eu assisti o filme. No sentido de ver, esse verbo ele é transitivo indireto. Então, ele pede a preposição a. Se ele pede essa preposição, então você tem que usá-la na hora que for complementar esse termo regente, quando você for complementar esse verbo. Então, quem assiste a alguma coisa. Então, nós temos um verbo transitivo indireto. Ó, todos assistiram a, né, alguma coisa. A quê? Ao jogo da seleção. Viu? Então, quando for nesse sentido de ver, sempre tem que ter presente a preposição a. Né? Então, mas nós temos aqui uma observaçãozinha a ser feita, que usado nesse sentido, assistir não aceita também os pronomes li e lis, como objeto indireto. Por isso, também, quando se fizer necessário, você deve trocá-lo por a ele, a ela, a eles, que foi a mesma observação do verbo anterior. Então, nós temos aqui, ó, você assistiu ao jogo? Sim, eu assisti a ele, não assisti-lhe. Não pode ser, né, usado dessa forma, porque o verbo pede a preposição a e ela precisa estar presente no termo regido, que é o que vai completar esse verbo. No sentido de prestar assistência, o verbo assistir, ou seja, de ajudar, aí ele já vem a desempenhar a função de transitivo direto. No caso, aí nós temos como exemplo, a enfermeira assistia os acidentados. Aí aqui nós já vamos ter transitivo direto, porque ela prestava ajuda, né? Ela prestava uma assistência. Então, ela ajudava os acidentados, né? Então, aqui ele não pede mais a preposição, por isso ele desempenha a função de transitivo direto. No sentido de pertencer ou caber, aí também vem a ser transitivo indireto. Exige a preposição a, da mesma forma do sentido de ver. O direito de criticar assiste, ou seja, cabe a quem? Né? Cabe aos cidadãos. Então, a quem? A preposiçãozinha vai estar também presente lá na minha pergunta que eu vou fazer ao verbo. Por isso, ele é transitivo indireto. E o termo regido, que vai completar esse regente aí, eu vou dar o nome de objeto indireto. Nesse sentido, assistir admite, né, a presença do li ou lis como um objeto direto, quando for o caso, né, de pertencer ou caber. Esse direito lhe assiste sempre, ou seja, esse direito ele lhe pertence sempre. Aí é possível usar o li ou lis, tá? E quanto ao verbo esquecer e lembrar? Esses dois verbos não mudam de sentido, mas podem ser transitivos direto ou indireto. Quando eles são transitivos diretos, quando não são pronominais, isto é,
quando não estão acompanhados de pronome oblíquos. Se ele não vier acompanhado de mi, te, si, nos, vós, né? Aí nós teremos um caso de transitivo direto. Eu lembrei seu aniversário. Jamais esqueceremos esse dia. Nós temos aí o seu, esse, né? Vem os pronomezinhos. E esses são fatos que ele já esqueceu. Aí nós vamos ter o verbo esquecer ou lembrar no sentido desempenhar a função de transitivo direto. E quando eles vêm ser transitivo indiretos? Quando eles exigem a preposição de, quando usados como verbos pronominais, isto é, acompanhados de pronomes oblíquos também. Eu me lembrei, quem se lembra de alguma coisa, eu me lembrei de quê? Né, de seu aniversário. Jamais nos esqueceremos desse dia, que é a mistura do de mais o esse. E esses são fatos de que ela já se esqueceu. E esses de que é um pronome relativo referente ao fatos. Com relação ao verbo obedecer e desobedecer, são sempre transitivos indiretos, ou seja, eles vão sempre exigir a preposição a. Você obedeceu ao regulamento. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Então, o termo regente pede a preposição. O verbo obedecer já pede a preposição a e que ela deve estar presente lá no seu complemento. E como eu tenho um verbo transitivo indireto, o complemento eu vou chamar de objeto indireto. Os operários desobedeceram às suas ordens. Quem desobedece também desobedece a alguma coisa. Então, eles sempre vão desempenhar essa função de transitivos indiretos e sempre pedirão a preposição a. Com relação ao verbo pagar e perdoar, nós temos aqui, não muda de sentido, mas podem ser transitivos diretos ou indiretos, dependendo do tipo do objeto que apresenta. São verbos transitivos indiretos. Eles, quando desempenhar essa função, vão exigir a preposição a, quando o objeto refere-se a gente ou pessoa. Por exemplo, nós pagamos, quem paga, paga a alguém. Quando eu me referir a pessoas, né? Ou, no caso aí, quando ele diz gente ou pessoas, para mim é a mesma coisa, né? Então, nós pagamos a alguém, ao vendedor. Deus perdoa aos pescadores. Aí ele vai ter a função de objeto, né, indireto, porque vai estar completando um verbo transitivo indireto. E quando esses verbos vão desempenhar a função de transitivos diretos, quando o objeto é coisa e não pessoa, aí nós já vamos ter o seu complemento já com a função de objeto direto e sem a presença da preposição. Nós pagamos, quem paga, paga alguma coisa. Pagamos o quê? O material. Né? Aí, se eu ainda tivesse aqui ao vendedor, eu poderia até dizer que essa frase, o verbo, ele possui dois complementos. Por isso, eu vou chamá-lo de verbo transitivo direto e indireto. Porque aí ele é possível também desempenhar essa função de objeto indireto quando eu me referir à pessoa. Aí a frase ficaria, né? Nós pagamos o material ao vendedor. Aí o verbo estaria desempenhando as mesmas funções, podendo ou não ter um termo, né, uma preposição pedindo o complemento. Que quando que vai ter essa preposição? Quando ele for desempenhar a função de verbo transitivo indireto. Que no caso do verbo pagar ou perdoar, vai ser quando referir-se a pessoas. Observação, esses dois verbos, pagar e perdoar, podem apresentar ao mesmo tempo objeto direto e objeto indireto, que foi o que eu dei o exemplo aí. Nós pagamos o material ao vendedor, que aí o verbo ele vai ter os dois complementos, tanto objeto direto quanto objeto indireto. E o verbo preferir exige dois objetos, um direto e um indireto, iniciado pela preposição a, no caso do objeto indireto, e esse verbo é, portanto, direto e indireto, como eu falei a vocês, que existem verbos na nossa língua que pedem dois complementos. Então, preferir alguma coisa a
outra coisa, né? Quando eu vou preferir uma coisa no lugar de outra. Então, vai haver como se fosse uma comparaçãozinha, e para isso nós teremos que ter dois complementos. Ele sempre preferiu o quê? O trabalho a quê? Ao estudo. Ou seja, ele sempre preferiu mais trabalhar do que estudar. Então, o próprio verbo já pede esses dois complementos aí. E como eu falei a vocês, o verbo preferir, ele traz um pouco a questão da comparação dentro da própria frase. Uma pessoa prefere uma coisa a outra do que outra, né? E sempre que desempenhar a função de objeto indireto, lembrando que ele vai apresentar a preposição. Quanto ao verbo chegar e o verbo ir, nós temos aqui há certos verbos que no uso popular ocorrem com uma regência e no uso culto com outra. Nesse caso, a gramática propõe como correto apenas o uso culto, porque nós sabemos que a gramática prioriza a linguagem padrão, a linguagem formal. Né? Então, quanto ao verbo chegar e o verbo ir, eles são, na verdade, intransitivos. Ou seja, eles não vão exigir, né, um complemento, porém ele pode apresentar essa exigência de preposição, que aí no uso popular eu posso dizer eu cheguei em casa cedo, ou no uso culto eu cheguei à casa cedo, que nós não falamos muito dessa forma. E no uso popular, o menino foi no jogo com o pai, e o uso culto, que seria a norma padrão, o menino foi ao jogo com o pai. Né? Então, nossa aula está encerrando. Eu espero que tenha ficado claro com relação a esse conteúdo de regência verbal e regência nominal. E qualquer dúvida é só entrar em contato, né, no celular, pelo WhatsApp, nosso PV, que eu estarei aqui disponível para ajudá-los. E até mais, até a nossa próxima aula. Grande abraço para todos.